O carro de R$ 400.000 não ligava. Fernando Almeida girou a chave pela terceira vez. Nada, o motor da Hilux blindada. Novinha, 3 meses de concessionária. Estava morto. E faltavam 25 minutos pro avião do juiz pousar na pista particular da fazenda. Fernando desceu do carro, o terno suando, e socou o capô. Como é que uma caminhonete nova não liga? Isabela, a filha dele, veio correndo da casa principal, o salto batendo no chão de pedra. Pai, o que aconteceu? O carro não pega. Não pega. Isabela. A voz de Fernando saiu mais alta do que ele queria. Na varanda da casa grande, o prefeito, o secretário de Agricultura e o deputado estadual observavam tudo. Olhares de julgamento, sussurros. Isabela agarrou o braço do pai. Pai, o juiz chega em 20 minutos. Se ele não vier, o rodeio não acontece. Tem imprensa, tem autoridade, tem todo mundo esperando. Fernando puxou o celular com as mãos tremendo. Alô, seu Geraldo, é Fernando Almeida. Preciso de mecânico urgente na fazenda. Pausa. Como assim não tem ninguém disponível? Eu sei que é domingo, mas é emergência. Ele desligou, discou outro número. Oficina central, preciso de mecânico agora. Fechado. Todos fechados. Fernando jogou o celular no banco do carro. Passou a mão no cabelo. 48 anos de reputação, de nome limpo, de respeito, tudo desmoronando por causa de um carro que não ligava. O prefeito desceu da varanda. Se aproximou. Fernando, aconteceu alguma coisa? Problema técnico, prefeito. Vou resolver. O juiz não pode atrasar. Fernando. Esse evento é importante para o município. Fernando sabia. Sabia que não era só um rodeio. Era arrecadação para o hospital. Era visibilidade política. Era tudo. Foi quando um dos seguranças se aproximou. Doutor Fernando, tem um dos peões ali que disse que entende de carro. Fernando virou, olhou pro segurança como se ele tivesse ficado louco. Um peão? É, senhor. O Miguel, filho do Benedito. Isabela bufou. Aquele que eu mandei arrumar as arquibancadas de manhã. Pai, ele é peão. Não sabe nada de mecânica. Fernando olhou pro relógio. 22 minutos. Não tinha escolha. Chama ele. Agora, 2 horas antes. O dia tinha começado diferente para Miguel. A madrugada ainda não tinha clareado quando ele e o pai, Benedito, terminavam de consertar a última cerca da fazenda Santa Helena. Miguel tinha 24 anos, mãos calejadas e aquele jeito quieto de quem aprendeu desde cedo que peão não reclama, só trabalha. Benedito, 52 anos, cansado mais firme, bateu o último prego na madeira. Pronto, filho. Essa cerca está boa por mais 6 meses. Miguel limpou o suor com a manga da camisa suja. Pai, o senhor não devia estar pegando tanto peso. Sua coluna, minha coluna aguenta. Miguel, eu ainda tenho uns anos bons de trabalho. Os dois sorriram. Mas era aquele sorriso triste de quem sabe que o corpo não aguenta para sempre. Foi quando ouviram o barulho. Motor acelerando demais, freada brusca. Poeira subindo. A Hilux preta parou na frente deles. Isabela Almeida desceu. 22 anos, roupa cara de rodeio. Bota de couro que custava mais que 3 meses de salário de Miguel. E aquela cara de quem nunca ouviu um não na vida. Ela nem olhou direito para eles. Só apontou. Vocês dois, larguem isso e vão arrumar as arquibancadas do rodeio agora. Miguel respirou fundo, tentou ser educado. Moça, a gente ainda não terminou a cerca. Se a senhora puder, eu não pedi sua opinião. A voz dela cortou o ar. Isabela deu 2 passos na direção de Miguel, os olhos cheios de raiva. Meu pai paga vocês para obedecer, não para pensar. Vocês acham que são melhores que os outros peões aqui? Acham que podem escolher o que fazer. Benedito baixou a cabeça. Miguel apertou os punhos. Sentiu o sangue subir. Mas olhou para o pai e engoliu a raiva. Sim, senhora. A gente vai... Isabela cruzou os braços. E se vocês não derem conta, eu tenho 30 homens esperando vaga de vocês. Peão que não trabalha é peão que vai embora? Ela voltou pro carro, subiu e acelerou. A poeira grudou na roupa dos dois. Miguel ficou parado, o gosto amargo da humilhação queimando na garganta. Benedito pôs a mão no ombro do filho. Vamos, Miguel. Não adianta ficar com raiva, pai. Por que o senhor deixa? 23 anos trabalhando aqui e ela trata o senhor desse jeito. Benedito parou de andar. Miguel, eu nunca tive carteira assinada. 23 anos. Tudo na palavra. Se eu responder, a gente perde tudo. Miguel sentiu o peito apertar. Pai dele tinha dado a vida inteira para essa terra. E não tinha nenhum papel que provasse. O senhor merecia coisa melhor. Benedito sorriu triste. Você também. Filho, você largou a escola para me ajudar quando sua mãe ficou doente.
Eu prometi para ela que você ia ter vida melhor. E não consegui. Miguel abraçou o pai. O Senhor me deu dignidade. Pai, isso vale mais que diploma. Os dois caminharam em silêncio até as arquibancadas. Miguel começou a consertar as tábuas velhas, improvisando, usando um pedaço de madeira de um lugar para tapar buraco em outro. Sempre foi bom com as mãos. Benedito olhou para o filho trabalhando. Você sempre foi bom com as mãos, Miguel. Conserta tudo que vê pela frente. Miguel sorriu, concentrado martelando um prego. Aprendi vendo vídeo no celular. Pai, um dia ainda vou ter minha oficina. Vai sim, filho. Mas os dois sabiam que a oficina precisava de dinheiro. E peão não junta dinheiro. Enquanto Miguel e Benedito trabalhavam, alguém observava de longe. Rogério, 45 anos, capataz da fazenda. Rosto marcado, olhos duros, sempre com aquela cara amarrada de quem acha que o mundo deve alguma coisa para ele. Ele cuspiu no chão, vendo os dois trabalharem. 23 anos. E o velho ainda é peão. Rogério tinha outro plano. Ele queria ser gerente da fazenda. Queria reconhecimento. Queria que Fernando finalmente visse o valor dele. E na noite anterior, ele tinha feito algo que ninguém podia descobrir. 00:40, garagem vazia. Rogério entrou com a lanterna do celular, abriu o capó da Hilux de Fernando. Foi direto nos injetores. Conhecia aquele motor. Trabalhou em oficina antes de virar capataz. Ele afrouxou o conector do primeiro injetor. Só o suficiente para dar problema. Mas não o suficiente para parecer sabotagem. Carro ia ligar algumas vezes, depois parar. Fernando ia entrar em pânico. E quem ia salvar o dia? Rogério. Ele ia descobrir o problema, consertar rápido, virar herói. Mas não contava com uma coisa, Miguel. Na parte da tarde, a fazenda virou festa, carros chegando. Prefeito, secretário, deputado de fotógrafos, imprensa. Tudo para um rodeio beneficente que ia arrecadar dinheiro para o hospital municipal. Fernando Almeida recebia todo mundo com aquele jeito de quem nasceu para ser anfitrião. 48 anos, cabelo grisalho nas laterais, terno impecável. Homem de respeito, homem de palavra. Mas ocupado demais para ver o que acontecia debaixo do próprio teto. Isabela estava ao lado dele, sorrindo para as fotos. Vestido caro, maquiagem perfeita. A princesa da fazenda. Rogério se aproximou de Fernando. Doutor, o senhor tem um minuto? Queria falar sobre a gerência. Fernando nem olhou direito. Depois, Rogério. Hoje é dia importante. Rogério apertou os dentes, virou as costas. Foi embora com a raiva crescendo por dentro. O rodeio ia começar em 30 minutos. Fernando olhou o relógio. Preciso buscar o juiz na pista. Ele já deve estar chegando. Isabela entregou a chave. Não demora, pai. Fernando foi até a garagem. Subiu na Hilux, colocou a chave e girou nada. E foi aí que tudo começou. Miguel estava terminando de amarrar as cordas da arena quando o segurança chegou correndo. Miguel, Dr. Fernando precisa de você. Urgente. Miguel largou a corda. Olhou para o pai. Benedito acenou? Vai, filho. Deve ser importante. Miguel correu até a garagem. Quando chegou, viu Fernando suando, celular na mão, Isabela nervosa, e as autoridades na varanda observando tudo. O segurança apontou. Ele entende de carro. Doutor, Fernando olhou para Miguel. Aquele olhar de quem está desesperado, mas não quer admitir. Você entende de mecânica? Miguel limpou as mãos na calça. Entendo sim, senhor. Isabela riu. Aquele riso de deboche. Pai, deixa. Ele deve ter visto o vídeo no YouTube e acha que é mecânico. Miguel não olhou para ela. Manteve os olhos em Fernando. Senhor, eu posso tentar. Se eu não conseguir, o senhor não perde nada. Fernando olhou o relógio 20 minutos. Você tem 15 minutos. Se estragar mais, você paga. Miguel assentiu. Sim, senhor. Ele abriu o capó, debruçou sobre o motor. Benedito apareceu, segurou o celular perto, iluminando com a lanterna do aparelho. Filho, você tem certeza? Miguel olhou para o pai. Confia em mim, pai. Isabela estava ali, de braços cruzados. Isso é ridículo? Miguel ignorou. Verificou bateria, fusíveis, bomba de combustível. Tudo ok, tinha que ser elétrico. Ele foi até o Porsche da Hilux. Pegou sua mochila amarrada no guidão da bicicleta velha que tinha deixado encostada ali perto, voltou, tirou um aparelho pequeno, velho, tela rachada. Scanner o BD2 básico que tinha comprado num Forvalha por R$ 50 anos atrás. Era velho, mas funcionava. Fernando franziu a testa. O que é isso? Miguel conectou no painel. Scanner de diagnóstico. Doutor, caminhonete moderna tem computador. Se tiver erro, ele mostra, a telinha acendeu. Miguel esperou. Era o PC201, Yenhotaiteu era cilindro 1. Circuito aberto, Miguel leu.
Entendeu? Injetor do cilindro 1. Tá desconectado ou com problema. Ele foi direto no motor. Localizou o conector, puxou, tava solto. Miguel olhou aquilo, estranhando. Conector não solta sozinho em carro novo. Alguém mexeu. Ele encaixou, apertou firme, limpou os contatos com a barra da camisa. Pode dar partida? Doutor Fernando subiu. Girou a chave. Motor rugiu, silêncio, o prefeito, que tinha descido da varanda, arregalou os olhos. Ele conseguiu. Fernando desceu do carro, incrédulo. Como você sabia disso? Miguel limpou as mãos na camisa. Estudei sozinho, doutor. Sempre gostei de mecânica. Fernando olhou o relógio 15 minutos. Dava tempo, eu preciso ir. Ele entrou no carro e saiu acelerando. Isabela ficou parada, olhando para Miguel. Abriu a boca para falar alguma coisa, mas não saiu som. Virou e foi embora rápido. O prefeito se aproximou de Miguel. Garoto, quantos anos você tem? 24. Senhor, e onde você aprendeu isso? Miguel sorriu sem graça. Internet. Senhor. Vídeo, manual, essas coisas. O prefeito balançou a cabeça, impressionado, e voltou para a varanda. Miguel pegou a mochila. Benedito pôs a mão no ombro dele. Você fez bem, filho. Mas nenhum dos dois percebeu que, do outro lado da fazenda, Rogério tinha ouvido tudo e não estava feliz. 2 horas depois, o rodeio acontecia com sucesso. Arquibancadas lotadas, música, leilão, autoridades satisfeitas. Fernando tinha voltado com o juiz a tempo. Miguel e Benedito sentavam na cerca, longe da festa, observando. Filho, você salvou o evento do patrão. Miguel deu de ombros. Eu só consertei um carro. Pai, não foi só isso. Você mostrou que vale alguma coisa. Foi quando viram Fernando se aproximando. Isabela vinha atrás dele. Miguel e Benedito se levantaram, respeitosos. Fernando parou na frente de Miguel. Quanto eu te devo pelo conserto? Miguel ficou sem graça. Não precisa, doutor. Eu fiz porque era urgente. Fernando tirou a carteira. Ofereceu R$ 500. Aceita. Você me salvou. Miguel olhou pro dinheiro. Olhou pro pai. Respirou fundo. Doutor, eu não quero dinheiro. Mas o senhor podia fazer uma coisa. Fernando guardou a carteira. Fala. O senhor podia dar carteira assinada pro meu pai. Ele trabalha aqui há 23 anos. Doutor, nunca teve nada registrado assim em silêncio. Fernando olhou para Benedito. O velho estava de cabeça baixa, envergonhado. 23 anos. E você não tem carteira. Benedito, baixinho. Não, senhor. Fernando virou para Isabela. Você não cuida da parte administrativa? Como é que isso acontece? Isabela ficou vermelha. Pai, o Rogério disse que era assim que sempre funcionou. Fernando apertou os lábios. Olhou para o chão. Depois olhou para Benedito. Segunda-feira, 8 da manhã, você vai comigo para a cidade. Vou regularizar tudo. E você? Olhou para Miguel. Quero conversar com você também. Miguel assentiu. Sim, senhor. Fernando foi embora. Isabela ficou parada mais, um segundo. Olhou para Miguel. Depois seguiu o pai. Benedito abraçou o filho, chorando. Você conseguiu, Miguel. Você conseguiu, Miguel sorriu. Mas a cabeça dele estava em outro lugar. Aquele conector solto. Carro novo. Não fazia sentido. Alguém tinha mexido naquilo. E do outro lado da fazenda, Rogério enchia um copo de cachaça no quartinho dele. Tinha passado a noite toda planejando ser o herói. E um peãozinho tinha estragado tudo. Ele bebeu o copo de uma vez, socou a mesa. Isso não vai ficar assim. Segunda-feira, 8 da manhã. Miguel acordou antes do sol nascer, como sempre. Tomou banho frio, vestiu a roupa menos surrada que tinha e esperou o pai na porta. Benedito saiu do quartinho dele com a camisa passada, o cabelo penteado com gel emprestado do vizinho. 23 anos esperando por aquele dia. O dia da carteira assinada. Eles pegaram carona com Fernando na caminhonete até a cidade. A viagem foi silenciosa, mas não era um silêncio ruim. Era o silêncio de quem está processando mudança. Fernando estacionou em frente ao escritório de contabilidade. Os 3 entraram. A contadora, uma mulher de 50 e poucos anos, óculos na ponta do nariz, olhou os papéis que Fernando trouxe e fez uma cara feia. Doutor Fernando, o senhor sabe que isso aqui é irregular, né? 23 anos sem registro é passivo trabalhista sério. Fernando suspirou. Eu sei, eu confiei na palavra do meu capataz. Erro meu. Agora eu quero consertar. A contadora olhou para Benedito. O senhor nunca pensou em processar? Benedito balançou a cabeça. Não, senhora. Doutor Fernando sempre foi homem de palavra comigo. Eu confiei.
A contadora ficou em silêncio. Depois começou a digitar. Vou fazer a carteira retroativa. O senhor vai ter direito a FGTS, férias, 13º, tudo. Vai levar uns dias para sair o documento. Mas hoje já fica registrado. Benedito segurou o boné nas mãos, as lágrimas descendo. Obrigado, doutor. Obrigado. Fernando pôs a mão no ombro dele. Eu que peço desculpas. Benedito, eu devia ter percebido antes. Enquanto a contadora terminava os papéis, Fernando virou para Miguel. Você também precisa ser registrado. Miguel piscou. Surpreso. Eu, senhor. Você trabalha na fazenda desde os 16. 8 anos sem carteira. Vou regularizar você também. Miguel sentiu o peito apertar. Doutor, eu não esperava. Fernando levantou a mão. É o mínimo que eu posso fazer depois do que você fez por mim. E Miguel, eu quero conversar com você sobre o seu futuro. Mas vamos deixar para a semana que vem. Hoje já é dia de muita emoção. Miguel assentiu, sem entender bem o que Fernando queria dizer. Mas algo no jeito que ele falou deixou Miguel com esperança. Enquanto Fernando, Miguel e Benedito estavam na cidade, Isabela ficou responsável pela fazenda. Ela nunca tinha ficado sozinha no comando antes. Sempre teve o pai por perto. E agora, sentada no escritório, mexendo em papéis que não entendia direito, ela começou a perceber coisas. Tinha contas atrasadas, fornecedores cobrando, funcionários reclamando de pagamento irregular. Isabela chamou Rogério no escritório. Rogério, por que tem 3 funcionários aqui sem carteira assinada? Rogério deu de ombros. Sempre foi assim. Moça, seu pai sabe não sabe? Meu pai não sabe. Se soubesse, teria regularizado como fez com Benedito. Rogério apertou os dentes. Benedito. Aquele velho não merecia carteira. Isabela franziu a testa. Por que você fala assim? Porque eu trabalho aqui há 15 anos. Eu sou capataz. E ele que vai virar gerente. Isabela se levantou. Quem falou que ele vai virar gerente? Rogério percebeu que tinha falado demais. Tentou consertar. Desculpa, moça. Eu estou estressado. Isabela cruzou os braços. Rogério, você tem alguma coisa contra o Benedito e o Miguel? Não, moça, nada. Mas o jeito que ele falou. Isabela não acreditou. Quando Rogério saiu, Isabela ficou ali, pensando. Alguma coisa não estava certa. Ela lembrou do domingo. Do carro que não pegou. Miguel tinha achado o conector solto e comentado que era estranho. Isabela pegou o celular, ligou para o pai. Pai, onde ficam as gravações das câmeras da fazenda? Fernando, do outro lado, respondeu. No computador do escritório. Por quê? Eu só quero verificar uma coisa. Isabela desligou. Foi até o computador. Abriu o sistema de segurança. Tinha câmera na garagem. Ela voltou a gravação para sábado à noite. 23 horas, garagem vazia. 23h30, garagem vazia. 23h40, alguém entra. Isabela pausou a imagem. Deu zoom. Rogério, ela apertou play. Viu Rogério olhando em volta. Abrindo o capô da Hilux, mexendo no motor com a lanterna do celular. Fechando o capô, saindo rápido. Isabela sentiu o sangue gelar. Ela pegou o celular, ligou para o pai de novo. Pai, o senhor precisa ver uma coisa. Agora. Fernando voltou para a fazenda 2 horas depois. Miguel e Benedito voltaram com ele. Isabela estava esperando na porta do escritório, tensa. Pai, vem ver. Fernando entrou. Isabela mostrou o vídeo. Fernando assistiu em silêncio. A mandíbula apertada, os punhos fechados. Quando o vídeo terminou, ele virou para Isabela. Chamou Rogério aqui. Agora, Isabela saiu. Voltou 5 minutos depois com Rogério, que entrou no escritório confiante, até ver a cara de Fernando. Senta. Rogério sentou. Miguel e Benedito estavam encostados na parede, observando. Fernando virou o computador. Assiste isso. Rogério olhou a tela. Viu ele mesmo entrando na garagem. O rosto dele ficou branco. Senhor, eu. Cala a boca. A voz de Fernando ecoou no escritório. Isabela deu um passo para trás. Miguel e Benedito ficaram imóveis. Fernando se levantou, apoiou as 2 mãos na mesa, olhou direto nos olhos de Rogério. Você sabotou meu carro. Você tentou destruir um evento beneficente. Você quase me humilhou na frente do prefeito, do deputado, da imprensa. Rogério tentou falar. Senhor, eu não queria estragar nada. Eu só queria que o senhor visse que eu sou importante aqui. Eu ia consertar depois. Ia ser o herói. Fernando deu um soco na mesa. Herói, você é um traidor. Rogério levantou, desesperado. O senhor nunca me deu valor. 15 anos trabalhando aqui, nada. E aquele velho, ele apontou para Benedito. Vai ganhar a promoção que era minha? Fernando deu a volta na mesa, ficou cara a cara com Rogério.
Benedito merece. Ele é honesto. Ele nunca me traiu. Você não tem metade do caráter que ele tem. Rogério começou a chorar de raiva. Eu só queria reconhecimento. Você queria reconhecimento? Então sabota meu carro? Coloca em risco um evento que ia ajudar o hospital da cidade. Rogério baixou a cabeça. Fernando respirou fundo. Você não é mais capataz. A partir de agora, você é peão comum. Mesmo salário, sem cargo, sem benefício extra. E se eu ver você encostando perto do Miguel ou do Benedito, você sai na hora. Rogério levantou a cabeça, olhos vermelhos de ódio. O senhor não pode fazer isso comigo. Posso sim, e vou. Agora sai da minha frente. Rogério olhou em volta. Para Isabela, que desviou o olhar. Para Miguel e Benedito, que ficaram calados. Para Fernando, que estava irredutível. Ele cuspiu no chão e saiu batendo a porta. Silêncio pesado ficou no ar. Fernando voltou para a cadeira. Passou a mão no rosto. Eu confiei nele por 15 anos. Isabela se aproximou do pai. Pai, você não tinha como saber. Fernando olhou para Benedito. Benedito, a partir de hoje você é o vaqueiro-chefe da fazenda. R$ 2.500 de salário, todos os benefícios. Benedito segurou o boné, emocionado. Obrigado, doutor. Fernando olhou para Miguel, mas não disse nada ainda. Só acenou com a cabeça, pensativo. 3 dias depois, Isabela ainda não conseguia tirar aquilo da cabeça. Ela tinha visto o vídeo. Tinha visto Rogério sabotar. Tinha visto o desespero do pai. E tinha visto Miguel salvar tudo sem pedir nada em troca. Mas tinha outra coisa. Isabela tinha começado a trabalhar de verdade na fazenda. E pela primeira vez na vida, ela estava falhando. Tentou organizar a escala de trabalho dos funcionários. Fez errado. 3 homens ficaram sem função. Tentou negociar com o fornecedor de ração. Foi mal. Pagou 20% a mais que o preço normal. Tentou consertar o portão da entrada. Quebrou a dobradiça. E toda vez que falhava, tinha alguém que consertava calado. Os peões, as mulheres da cozinha, Miguel. Isabela estava sentada no chão do depósito, tentando organizar sacas de ração que tinha derrubado, quando Miguel passou. Ele parou, olhou para a bagunça, olhou para ela. Precisa de ajuda. Isabela, orgulhosa, ia dizer que não, mas as palavras não saíram, porque ela precisava. E pela primeira vez, ela admitiu. Preciso. Miguel entrou. Começou a empilhar as sacas rápido, eficiente. Em 5 minutos, estava tudo arrumado. Isabela ficou de pé, limpando a poeira da roupa. Obrigada. Miguel ia sair, mas ela chamou. Miguel, espera. Ele parou. Isabela respirou fundo. Eu fui horrível com você. Miguel não respondeu. Só olhou quando eu te humilhei, te tratei feito lixo. E você salvou meu pai, salvou nossa reputação. E ainda me ajuda? Por quê? Miguel encostou na parede. Porque raiva só gera mais raiva. Meu pai me ensinou isso. Isabela sentiu os olhos arderem. Mas eu não mereço. Ninguém merece nada. Isabela, a gente recebe o que a gente dá. E você está tentando dar coisa melhor agora. Eu vejo. Isabela limpou os olhos com as costas da mão. Você vê. Vejo você está tentando aprender a trabalhar. Tá conversando com os funcionários. Tá diferente, não é o suficiente. Miguel deu um sorriso triste. Ninguém muda da noite pro dia. Mas você está no caminho. Isabela olhou para ele. E pela primeira vez, viu Miguel de verdade. Não o peão, não o filho do Benedito. Viu o homem. Miguel, eu quero te pedir desculpas. De verdade, já pediu. E eu já aceitei. Mas eu preciso fazer mais que pedir desculpas. Eu preciso mudar de verdade. Miguel assentiu. Então muda. Ninguém pode fazer isso por você. Ele saiu. E Isabela ficou ali, sozinha no depósito, sentindo algo que nunca tinha sentido antes. Respeito por alguém que ela tinha desprezado. Uma semana depois, Fernando chamou Miguel no escritório. Senta. Miguel sentou, nervoso. Fernando cruzou os dedos sobre a mesa. Eu tive uma ideia. Mas antes de falar, eu quero saber o que você quer da vida. Miguel ficou surpreso com a pergunta. Eu sempre quis ter minha oficina mecânica. Doutor, por quê? Porque eu gosto de consertar as coisas. Gosto de pegar o que está quebrado e fazer funcionar de novo. E porque eu quero ter algo meu. Construir algo com as minhas mãos. Fernando assentiu, pensativo. Você tem talento, Miguel. Mas talento sem conhecimento técnico não chega longe. Você concorda? Concordo, senhor. Fernando abriu uma gaveta, tirou um papel. Eu pesquisei. Tem uma escola técnica particular na cidade. Curso de mecânica automotiva. 6 meses. Intensivo. Os melhores professores da região. Miguel olhou o papel.
Viu o preço, quase engasgou. Doutor, isso custa 4.000 reais. Eu sei. E eu vou pagar. Miguel levantou os olhos, chocado. O senhor vai pagar. O curso, o transporte. E vou te dar uma ajuda de custo de 1.000 reais por mês para você não precisar trabalhar enquanto estuda. Miguel sentiu as pernas bambearem. Senhor, por que o senhor está fazendo isso? Fernando se levantou. Foi até a janela. Porque domingo passado, você me ensinou uma coisa que eu tinha esquecido. Você me mostrou que caráter vale mais que diploma. E eu quero investir em você. Miguel limpou os olhos. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só aceita. Miguel olhou para o pai, que estava na porta do escritório, sorrindo com lágrimas nos olhos. Eu aceito. Doutor, obrigado. Fernando voltou para a mesa, apertou a mão de Miguel. Você começa a segunda que vem. O curso foi duro. Miguel acordava às 5 da manhã, pegava o ônibus das 6, chegava na escola às 7h30, aulas até às 5 da tarde. Voltava para a fazenda às 7 da noite. Jantava, estudava até 10, dormia. Fim de semana, ajudava o pai. Tinha dias que ele queria desistir. As matérias teóricas eram difíceis. Matemática, física, eletrônica. Ele tinha largado a escola no 2º ano. Tinha buraco no conhecimento, mas a parte prática, ele arrasava. Motor, suspensão, freio, injeção eletrônica, mão de ouro. O professor, seu Antônio, homem de 60 anos, percebeu. Miguel, você nasceu para isso. Nunca vi ninguém com essa habilidade natural. Nos fins de semana, quando voltava para a fazenda, Isabela sempre aparecia. Sempre com alguma desculpa. Miguel, tem um trator com problema. Miguel, o pai quer saber se você pode olhar a caminhonete. Miguel, eu trouxe marmita para você. E toda vez, os dois conversavam sobre tudo. Sobre nada, sobre a vida. Isabela tinha mudado de verdade. Parou de humilhar funcionários. Aprendeu os nomes de todos. Perguntava sobre as famílias deles. Trabalhava de igual para igual. E Miguel percebia cada mudança. E cada mudança fazia ele olhar para ela de um jeito diferente. 3 meses depois do curso começar, num domingo de tarde, Isabela encontrou Miguel consertando uma cerca. Miguel, posso te fazer uma pergunta? Pode sim, você tem namorada? Miguel parou, olhou para ela. Não, por quê? Isabela ficou vermelha. Curiosidade, Miguel sorriu. E você, tem namorado? Não, por quê? Isabela olhou para o chão. Porque eu não achei ninguém que me olhe do jeito que você me olha. Miguel ficou sem palavras. Como eu te olho, Isabela. Ela levantou os olhos para ele. Como se eu pudesse ser melhor do que eu sou. Miguel respirou fundo. Você pode. Os dois ficaram ali, parados, olhando um para o outro. Alguma coisa no ar tinha mudado. Mas nenhum dos dois teve coragem de dar o próximo passo. Não ainda. 6 meses depois, Miguel terminou o curso. Não foi o melhor em teoria. Passou raspando em matemática. Mas na prática, o professor disse que ele tinha mão de ouro. Benedito foi buscar ele no último dia. Abraçou o filho chorando. Eu estou tão orgulhoso. Miguel, pai, você sempre acreditou em mim. Os dois voltaram para a fazenda juntos. Fernando tinha organizado um churrasco pequeno para comemorar. Só família e funcionários próximos. Isabela estava lá, ela tinha preparado tudo. Decoração simples, comida boa, gente feliz. Quando Miguel chegou, ela foi até ele. Entregou um embrulho. É para você. Miguel abriu. Era um macacão profissional de mecânico, azul escuro, com o nome dele bordado no peito. Isabela, isso é o você vai precisar para sua oficina. Miguel olhou nos olhos dela. Que oficina? Fernando se aproximou, uma cerveja na mão. A oficina que eu vou te ajudar a abrir. Miguel virou para ele. Doutor, Fernando sorriu. Você terminou o curso. Agora é hora de abrir sua oficina. Eu vou te emprestar 25.000 reais. Sem juros. Você paga quando puder. E vou te ajudar a conseguir um ponto bom na cidade. Miguel sentiu o mundo rodar. Senhor, eu não sei como agradecer. Fernando pôs a mão no ombro dele. Você já agradeceu. Miguel, você me mostrou o que eu tinha esquecido. A festa foi boa, simples, verdadeira. Fernando ficou na varanda, observando de longe, satisfeito. Não estava bebendo cerveja com os peões, mas estava presente. E isso já era progresso. Quando o sol começou a se pôr, Miguel e Isabela se afastaram do grupo. Caminharam até a porteira. A mesma porteira onde ela tinha humilhado ele meses atrás. Você lembra aqui? Isabela perguntou. Como eu ia esquecer? Eu era terrível. Miguel sorriu. Era. Mas você mudou. Isabela olhou para ele. Por sua causa. Não por causa sua. Você escolheu mudar.
Isabela respirou fundo. Miguel, eu preciso te falar uma coisa. Fala, eu acho. Eu acho que eu estou apaixonada por você. Silêncio. Miguel olhou nos olhos dela. Viu verdade. Viu medo. Viu coragem. Isabela, você tem certeza disso? Eu sou peão. Você é filha de fazendeiro. As pessoas vão falar. Deixa falarem. Eu não posso te dar vida de rica. Eu não quero vida de rica. Eu quero vida com propósito. Miguel segurou a mão dela. Você tem certeza? Isabela apertou a mão dele. Eu nunca tive tanta certeza de nada na vida. Miguel sorriu, mas não a beijou. Não ainda, tinha tempo. Então a gente vai com calma. A gente se conhece de verdade. E se for pra ser, vai ser... Isabela sorriu também. Tá combinado. Os dois voltaram pra festa, de mãos dadas. E do outro lado da fazenda, Rogério observava tudo de longe, de uniforme de peão comum. Sujo, humilhado, furioso. Ele viu Miguel rindo. Viu Isabela ao lado dele. Viu Fernando orgulhoso. E sentiu a raiva crescer. 3 dias depois, Rogério estava no bar da cidade, bêbado, amargurado. 3 meses antes, após ser rebaixado a peão comum, Rogério não aguentou a humilhação. Pediu demissão da fazenda Santa Helena e foi trabalhar em outra fazenda menor perto da cidade. Mas a raiva não passou, só cresceu. Um homem sentou ao lado dele. Seu Adamastor. 60 anos, mecânico antigo da cidade, dono da maior oficina da região. Rogério, é você mesmo? Rogério olhou para o lado, os olhos vermelhos. Seu Adamastor, eu ouvi dizer que você saiu da fazenda do Fernando. Saí, fui humilhado. Por causa de um moleque, Adamastor pediu uma cerveja. Que moleque? Miguel, filho do vaqueiro. Ele fez um curso de mecânica e o Fernando vai abrir oficina para ele. Adamastor franziu a testa. Oficina. Na minha cidade. E dizem que ele é bom. Muito bom. Adamastor bebeu a cerveja. Pensativo. Eu não posso ter concorrência. Minha oficina está há 30 anos aqui. Eu não vou deixar um moleque me tirar a clientela. Rogério olhou para ele, uma ideia surgindo. E se a gente fizesse alguma coisa? Adamastor olhou para ele. Que tipo de coisa? Rogério sorriu. Aquele sorriso torto, maldoso. O tipo de coisa que faz uma oficina nova fechar antes de abrir? Os dois brindaram. E a vingança começou a ser planejada. 2 meses depois da formatura, Miguel abriu as portas da oficina São Miguel. O ponto era pequeno, na entrada da cidade, de frente para a rodovia. Um galpão velho que Fernando tinha ajudado a reformar. Paredes pintadas de branco, chão de cimento queimado, placa nova na frente. Miguel usou os R$ 25.000 emprestados com inteligência. Comprou equipamento usado mais bom, elevador hidráulico de um leilão, compressor de ar de uma oficina que fechou, bancada de ferramentas, scanner profissional. No dia da inauguração, tinha pouca gente. Benedito, orgulhoso, ajudando a organizar. Fernando, de braços cruzados, satisfeito. Isabela, nervosa, torcendo para dar certo. E Zé Paulo, 19 anos, menino da periferia que Miguel contratou como ajudante. Zé Paulo, eu aprendi sozinho, Miguel disse, mostrando o galpão pro garoto. Agora eu vou te ensinar. Não deixa ninguém te dizer que você não pode. Zé Paulo sorriu, tímido. Pode deixar, chefe. As primeiras semanas foram lentas. Passou uma caminhonete com problema de freio. Miguel consertou, cobrou barato. O dono ficou satisfeito, mas não voltou. Passou um Gol velho com motor falhando. Miguel descobriu que era vela. Trocou, o cliente reclamou do preço. Miguel voltava para casa todo dia desanimado. Pai, está difícil. O pessoal não confia em oficina nova. Benedito punha a mão no ombro do filho. Confiança se conquista devagar. Miguel, dá tempo. Isabela visitava a oficina toda semana. Sempre levava marmita. Sempre ficava conversando. Os dois ainda estavam se conhecendo, indo com calma, como tinham combinado. Você vai conseguir, ela dizia. E se eu não conseguir? E se eu perder tudo que o seu pai investiu? Você não vai perder. Eu acredito em você, e Miguel acreditava também. Porque não tinha escolha. Até que, 1 mês depois da inauguração, tudo mudou. Um caminhoneiro chamado Tonho parou na frente da oficina. Caminhão, velho? Fumacento? Carregado de gado. Rapaz, meu caminhão está falhando. Já passei em 3 oficinas. Ninguém descobriu o problema. Miguel limpou as mãos no macacão. Eu posso dar uma olhada? 2 dias de trabalho. Miguel descobriu que a central eletrônica estava com mau contato por causa de infiltração de água no chicote elétrico. Consertou o LCLO. Testou. Tonho ligou o caminhão. Motor ronronou perfeito. Garoto, você é bom mesmo. Quanto eu te devo? Miguel cobrou o justo.
Tonho pagou e saiu satisfeito. Mas fez mais que isso. Espalhou o nome de Miguel na estrada, nos postos, nas rodas de caminhoneiro. E nas semanas seguintes, começaram a aparecer caminhoneiros, carretas, caminhões de carga. A oficina encheu. Miguel trabalhava 12 horas por dia. Cepalo aprende rápido. O dinheiro começou a entrar. E pela primeira vez na vida, Miguel sentiu que estava construindo algo de verdade. Mas alguém não estava feliz com isso. Seu Adamastor, dono da maior oficina da cidade, começou a perceber. Clientes sumindo. Caminhoneiros preferindo o garoto novo da entrada da cidade. Faturamento caindo. Ele chamou o gerente. Cadê os clientes? O gerente, nervoso. Seu Adamastor, eles estão indo para a oficina nova. Do Miguel, Adamastor bateu na mesa. Aquele moleque. O que ele tem que eu não tenho? Dizem que ele é bom, chefe rápido e cobra justo. Adamastor rangeu os dentes. Eu estou há 30 anos nessa cidade. Não vou deixar um garoto me tirar a clientela. Foi quando Rogério apareceu na oficina de Adamastor. 3 meses antes, após ser rebaixado a peão comum, Rogério não aguentou a humilhação. Pediu demissão da fazenda Santa Helena e foi trabalhar em outra fazenda menor perto da cidade. Mas a raiva não passou, só cresceu. Seu Adamastor, a gente precisa conversar. Os dois sentaram num canto da oficina. Rogério, ainda com roupa de peão, sujo de trabalho. Aquele garoto está crescendo. Rogério disse. Eu sei, e isso é problema meu. E se fosse problema nosso? Adamastor olhou para ele. O que você está propondo? Rogério se inclinou para a frente. Você quer ele fora do mercado. Eu quero ele destruído. A gente pode ajudar um ao outro. Adamastor pensou. Depois sorriu. O que você tem em mente? 3 meses depois da oficina abrir, Miguel tomou coragem. Ele pediu emprestado o carro de Fernando. Um Civic preto. Simples, mas conservado. Lavou, passou cera. Comprou flores no mercado. Passou na fazenda no fim da tarde. Isabela estava na varanda. Isabela, vem comigo. Ela desceu, curiosa. Pra onde? Você vai ver. Eles foram até um mirante nos arredores da cidade. Pôr do sol alaranjado. Vista da fazenda lá embaixo. Miguel desligou o carro. Virou para ela. Isabela, faz 5 meses desde aquele dia na porteira. Desde que você disse que estava apaixonada por mim. E eu ainda estou. Miguel sorriu. Eu também estou apaixonado por você. E eu quero fazer as coisas do jeito certo. Ele pegou a mão dela. Você aceita namorar comigo? De verdade. Oficialmente. Isabela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Sim, eu aceito. E ali, no mirante, com o sol se pondo, Miguel beijou Isabela pela primeira vez. Foi um beijo demorado, verdadeiro, cheio de promessa. Quando se separaram, Isabela encostou a testa na dele. Eu te amo. Miguel, eu também te amo. Eles voltaram para a fazenda de mãos dadas. Quando chegaram, Fernando estava na varanda. Ele olhou para os dois, viu as mãos entrelaçadas. Viu os sorrisos. Vocês vão me contar ou eu tenho que adivinhar? Isabela subiu correndo. Abraçou o pai. A gente tá namorando, pai. Fernando olhou para Miguel. Miguel ficou tenso, esperando reação. Fernando desceu. Foi até ele. Estendeu a mão. Cuida bem da minha filha? Miguel apertou a mão. Vou cuidar, senhor. Com minha vida? Fernando sorriu. Eu sei que vai. Benedito, que estava ali perto, abraçou o filho. Sua mãe estaria tão feliz. Miguel abraçou o pai de volta, chorando. E pela primeira vez em muito tempo, tudo parecia estar no lugar certo. Mas a tempestade estava chegando. 2 semanas depois do namoro começar, num domingo à noite, Rogério e Adamastor executaram um plano. A oficina estava fechada. Miguel tinha ido para a fazenda passar o fim de semana com Isabela. Zé Paulo tinha voltado para casa. Rogério conhecia fechaduras. Tinha trabalhado em fazenda a vida toda. Sabia arrombar portão. Ele e Adamastor entraram na oficina usando luvas. Rápido. Adamastor sussurrou. Eles foram direto nos carros que Miguel estava consertando. 3 carros na oficina. Um Civic com problema de suspensão. Rogério afrouxou os parafusos das bandejas. Não tirou, só afrouxou. Uma Hilux com troca de pastilhas de freio. Adamastor mexeu no servo-freio, desconectou parcialmente. Um Carola com revisão de motor. Rogério desconectou o sensor de pressão de óleo. Nada muito óbvio. Nada que Miguel fosse perceber no teste rápido. Mas tudo que ia dar problema depois que o cliente saísse. Adamastor tinha trazido peças usadas da oficina dele. Espalharam pela oficina de Miguel. Peças com problema, peças velhas. Quando os carros darem problema, vou espalhar que ele usa peça velha. Adamastor disse. Rogério sorriu. E quando a polícia vier investigar, vai achar as provas aqui?
Eles terminaram em 20 minutos. Saíram sem deixar rastro. A fechadura nem parecia ter sido violada. Na segunda-feira de manhã, Miguel abriu a oficina sem perceber nada. Na terça-feira, o primeiro cliente voltou furioso. Era o dono do Civic. Entrou na oficina berrando-se o seu incompetente. A suspensão do meu carro quebrou. Eu quase bati. Miguel largou tudo. Senhor, calma. Como assim quebrou? Eu revisei tudo. Você não revisou nada. Os parafusos estavam soltos e o QASMORR. Miguel foi até o carro, verificou. Os parafusos da suspensão estavam soltos, quase caindo. Ele gelou. Tinha certeza que tinha apertado. Tinha certeza, senhor. Eu juro que eu não quero saber de desculpa. Eu vou te processar. O homem foi embora, xingando. Zé Paulo olhou para Miguel, assustado. Chefe, como isso aconteceu? Miguel estava tremendo. Eu não sei, eu apertei esses parafusos. Eu lembro, na quarta-feira, o dono da Hilux voltou. O freio do meu carro falhou. Minha mulher estava dirigindo e quase bateu no poste. Miguel verificou. Servo freio desconectado. Senhor, eu não entendo. Eu testei o freio. Testou nada. Você é irresponsável. Vou espalhar para todo mundo que sua oficina é uma fraude. Na quinta-feira, o dono do Carola voltou. O motor do meu carro fundiu. A luz de óleo acendeu e eu não vi porque você desconectou o sensor. Miguel estava desesperado. Verificou um sensor realmente desconectado. Eu conectei isso. Eu tenho certeza, mas os clientes não queriam saber. Foram embora prometendo processar, prometendo espalhar que Miguel era mau mecânico, e espalharam. Em 3 dias, a notícia correu à cidade. A oficina nova usa peça velha. O garoto não sabe o que está fazendo. Ele quase matou 3 pessoas com negligência. Os clientes sumiram. Caminhoneiros pararam de aparecer. A oficina ficou vazia. Miguel sentou no chão da oficina, a cabeça nas mãos. Zé Paulo sentou do lado dele. Chefe, a gente vai descobrir o que aconteceu. Não tem o que descobrir. Zé Paulo, eu estraguei tudo. Isabela foi até a oficina quando soube. Encontrou Miguel destroçado. Miguel, o que aconteceu? Ele contou tudo dos 3 carros. Os problemas, a reputação destruída. Isabela segurou o rosto dele. Você não faria isso. Você é cuidadoso demais. Mas aconteceu, Isabela. E todo mundo acha que foi minha culpa. Porque você tá achando que foi sua culpa. Mas e se não foi? Miguel levantou os olhos. Como assim? E se alguém sabotou? Igual o Rogério fez com o carro do meu pai. Miguel ficou em silêncio, processando. Isabela levantou. A gente vai descobrir. Tem câmera aqui na oficina? Miguel balançou a cabeça. Não, eu não tive dinheiro para câmera ainda. Mas tem nos comércios em volta. Miguel pensou. Tem no posto em frente. E na loja de peças do lado. Isabela pegou o celular. Vou ligar pro meu pai. Ele conhece o dono do posto. A gente vai conseguir as gravações. Fernando conseguiu as gravações do posto de gasolina. A câmera cobria parte da rua, incluindo a entrada da oficina de Miguel. Eles sentaram no escritório da fazenda. Miguel, Isabela, Fernando e Benedito passaram as imagens de domingo à noite. 22 horas, rua vazia. 23 horas, rua vazia. 23h30, 2 homens se aproximam da oficina. Fernando pausou a imagem. Deu zoom. Rogério e Adamastor. Miguel fechou os punhos. Eu sabia. Eu sabia que eu não tinha errado. Continuaram assistindo. Viram os 2 entrando. 20 minutos depois, saindo, Fernando desligou o vídeo. A gente leva isso pra polícia. Agora, na sexta-feira de manhã, Fernando foi com Miguel até a delegacia. Entregaram o vídeo, fizeram um boletim de ocorrência. O delegado assistiu à gravação. Chamou os investigadores. Vamos intimar esses 2 para depor. Isso é sabotagem qualificada. Na sexta tarde, a polícia foi até a fazenda onde Rogério trabalhava e até a oficina de Adamastor. Intimaram os 2. Rogério, quando viu a viatura, tentou correr. Foi contido. Eu não fiz nada. O policial mostrou o mandado de intimação. Você foi filmado entrando na oficina. Vai ter que explicar isso pro delegado. Adamastor, mais esperto. Foi sem resistir, mas estava pálido. No sábado, depois dos depoimentos, o delegado indiciou os 2 por sabotagem, dano qualificado e associação criminosa. Vocês vão responder processo criminal. E dependendo da gravidade, podem pegar de 2 a 5 anos de prisão. Rogério desmoronou. Eu só queria justiça. Ele roubou meu lugar. Adamastor tentou negociar. Eu posso pagar indenização. Eu tenho dinheiro. O delegado balançou a cabeça. O prejuízo não é só financeiro. Vocês colocaram vidas em risco. Agora arquem com as consequências, com Rogério e Adamastor indiciados.
Fernando fez um comunicado público. Não postou o vídeo nas redes sociais, mas escreveu uma nota no jornal local e nos grupos da cidade. Miguel Oliveira, proprietário da oficina São Miguel, foi vítima de sabotagem criminosa. As provas foram entregues à polícia, que indiciou os responsáveis. Miguel é um profissional honesto e competente. Peço que todos que duvidaram dele revejam seus conceitos. A verdade sempre prevalece. No domingo, a notícia tinha corrido a cidade toda. Na segunda-feira, os clientes começaram a voltar, devagar. Um a um, primeiro do Civic. Miguel, me perdoa. Eu devia ter confiado em você. Miguel consertou o carro. Cobrou só as peças. Não cobrou a mão de obra. O senhor também foi vítima. Não vou cobrar meu trabalho. Depois o da Hilux. A gente viu a notícia. Me desculpa por ter duvidado. Miguel consertou. Mesma coisa, só peças. Por último, o do Carola. Você é homem de bem. Eu não devia ter te acusado. Miguel consertou. Cobrou só as peças. Os 3 clientes saíram e espalharam a história. A história do mecânico honesto que foi sabotado e reagiu com dignidade. Nas semanas seguintes, a oficina encheu mais do que antes. Porque agora a cidade inteira sabia que Miguel era homem de caráter. Com Adamastor indiciado, a oficina dele perdeu clientes rapidamente. 3 dos mecânicos que trabalhavam lá perderam emprego. 2 deles procuraram Miguel. A gente sabe que você não tem obrigação, mas a gente precisa de trabalho. Miguel olhou para os 2. Eram homens honestos. Não tinham culpa do que o patrão fez. Vocês sabiam o que ele estava planejando. Não, a gente só trabalhava lá. Quando soubemos, ficamos chocados. Miguel pensou. A oficina estava crescendo. Ele precisava de ajuda. Eu posso contratar vocês. Mas vão ter que trabalhar do meu jeito. Com honestidade. Pode deixar. Chefe Zé Paulo foi promovido de ajudante para mecânico júnior. E a oficina São Miguel virou referência na região. Tonho, o caminhoneiro, voltou para fazer revisão completa no caminhão dele. Miguel, eu sempre soube que você era bom. Mas agora eu sei que você é homem. Miguel sorriu, cansado, mas aliviado. Obrigado, Tonho. E pela primeira vez em semanas, Miguel conseguiu dormir em paz. 1 ano depois da sabotagem, a oficina prosperava como nunca. 4 mecânicos trabalhando. Arrendateia, clientes fiéis. Miguel tinha até comprado um carro popular usado. Um Gol velho mais confiável, pro dia a dia. Fernando recusava pagamento do empréstimo. Guarda esse dinheiro. Miguel, reinveste na oficina. Você ainda está consolidando. Miguel insistia. Doutor, o senhor me ajudou demais. Eu preciso pagar. Você já me pagou. Me pagou mostrando que eu investi no homem certo. Agora cresce. O namoro com Isabela estava firme. 1 ano e meio juntos. Jantares na fazenda. Domingos no mirante. Planos de futuro. Miguel sabia que era a hora. Ele juntou dinheiro. 3 meses guardando. Comprou um anel. Simples, prata com uma pedra pequena. Mas bonito. Era o que ele podia. Num domingo à tarde, Miguel pediu para conversar com Fernando e Benedito. Os 3 sentaram na varanda da fazenda. Miguel estava nervoso, suando. Doutor Fernando, seu Benedito, eu preciso falar uma coisa com vocês. Fernando cruzou os braços. Sério. Fala. Miguel respirou fundo. Eu amo a Isabela. E eu sei que o senhor pode achar que eu não sou o genro ideal. Eu não tenho faculdade. Não venho de família rica. Sou só um mecânico. Fernando ia falar, mas Miguel continuou. Mas eu prometo uma coisa pro senhor. Eu vou cuidar dela. Vou respeitar ela. Vou dar pra ela tudo o que eu puder. E vou amá-la todo dia da minha vida. Miguel se ajoelhou. Eu posso casar com a Isabela? Fernando ficou em silêncio. Um silêncio longo. Benedito, ao lado, sentiu os olhos encherem de lágrimas. Fernando se levantou. Olhou para Miguel ajoelhado. E sorriu e levanta. Miguel levantou. O coração disparado. Fernando abraçou ele. Você já é o genro que eu queria. Miguel, eu só não sabia disso antes. Pode casar com ela. Com minha bênção. Miguel sentiu as lágrimas descerem. Obrigado, doutor, muito obrigado. Fernando deu um tapinha nas costas dele. Agora vai lá e pede logo pra ela. Miguel virou pro pai. Benedito se levantou. Abraçou o filho, chorando. Sua mãe está vendo isso lá de cima. Miguel, ela está tão feliz. Tão feliz. Fernando abraçou os 2. 3 gerações, 3 histórias. Uma família. Miguel esperou o pôr do sol. Pegou o Gol velho. Passou na fazenda. Chamou Isabela. Vem comigo. Pra onde? Pro nosso lugar. Eles foram até o mirante. O mesmo lugar do primeiro beijo. O sol descendo. Alaranjado. Pintando o céu. Miguel desligou o carro. Virou pra ela. Isabela,
Você lembra quando a gente veio aqui pela primeira vez? Como eu ia esquecer? Foi o dia mais feliz da minha vida. Miguel sorriu. O meu também. E desde aquele dia, eu acordo todo dia pensando em você. Durmo pensando em você. Trabalho pensando em você. Ele pegou a caixinha do bolso. Isabela cobriu a boca com as mãos, os olhos já cheios de lágrimas. Miguel abriu a caixinha. O anel pequeno, simples, mas cheio de significado. Isabela Almeida, você quer casar comigo? Isabela não conseguiu falar. Só acenou com a cabeça. Chorando é um sim. Miguel perguntou, sorrindo. É sim. 1000 vezes sim. Miguel colocou o anel no dedo dela. Eles se beijaram, longamente, profundamente. Quando se separaram, Isabela olhou o anel. É o anel mais bonito do mundo. Não é não. Mas foi o que eu consegui. Isabela segurou o rosto dele. É o mais bonito porque veio de você. Porque você juntou centavo por centavo. Porque tem amor em cada detalhe. Eles voltaram para a fazenda abraçados. Fernando e Benedito estavam esperando na varanda. Isabela mostrou o anel. Radiante, pai. A gente vai casar? Fernando abraçou a filha. Eu sei, minha filha. Eu sei. E naquela noite, na fazenda Santa Helena, 4 pessoas dormiram felizes. Porque a vida, finalmente, tinha dado certo. 6 meses. Foi o tempo que Miguel e Isabela decidiram esperar entre o pedido e o casamento. Isabela queria fazer as coisas com calma, planejar direito, e Miguel concordava. Ele queria que fosse perfeito. Mas tinha uma coisa que deixava Miguel nervoso: o dinheiro. Fernando tinha oferecido pagar o casamento inteiro. Miguel, deixa eu cuidar disso. Ela é minha única filha. Eu quero fazer uma festa bonita, Miguel. No escritório da fazenda, ficou sem graça. Doutor, eu não quero que o senhor ache que eu estou me aproveitando. Eu posso pagar minha parte? Fernando sorriu. Miguel, você já provou que não é aproveitador. Você trabalha 12 horas por dia, construiu uma oficina do zero, devolveu dignidade para 3 famílias que trabalham com você. Deixa eu fazer isso. Não é esmola. É presente de pai para filha. Miguel olhou para Isabela, que estava ao lado. O que você acha? Isabela segurou a mão dele. Eu acho que meu pai quer participar. E eu quero que ele participe. Mas a gente faz junto, tá? A gente decide tudo junto. Miguel concordou. Então está obrigado. Doutor, os meses seguintes foram de correria. Isabela escolheu o vestido. Simples, branco, sem exageros. Não queria parecer princesa de conto de fadas. Queria parecer ela mesma. Miguel alugou o terno. Cinza escuro, gravata preta. Benedito chorou quando viu o filho provando. Você está bonito. Miguel, sua mãe estaria tão orgulhosa. Ela está vendo, pai. Eu tenho certeza que ela está vendo. O casamento seria na fazenda. Cerimônia ao ar livre, perto da porteira. A mesma porteira onde tudo começou, decoração simples. Flores do campo, madeira rústica, cadeiras brancas. A lista de convidados era pequena. Família, funcionários da fazenda, amigos próximos. Nada de pompa, nada de ostentação. Eu não quero festa para impressionar ninguém, Isabela disse. Eu quero festa para celebrar amor, e Miguel concordava. Mas enquanto tudo se preparava, algo acontecia longe dali. Rogério e Adamastor tinham sido condenados. 2 anos de prisão em regime semiaberto, cumprindo pena com trabalho externo durante o dia. Rogério trabalhava numa fazenda do programa de ressocialização. Adamastor tinha vendido a oficina para pagar advogado e indenização. Os 2 tinham perdido tudo, mas numa tarde, 3 semanas antes do casamento de Miguel, Rogério recebeu uma carta. Fernando tinha conseguido o endereço através do advogado que acompanhava o processo. Isabela tinha escrito, sem saber se Rogério leria. Era de Isabela. Ele abriu. Desconfiado, leu Rogério. Eu sei que você não merece essa carta. Sei que você fez coisas terríveis com o Miguel e com minha família. Mas eu aprendi uma coisa nesses anos. Guardar rancor não muda o passado. Eu e Miguel vamos casar. E eu queria que você soubesse que, apesar de tudo, eu te perdoo. Não pelo que você fez, mas por mim. Porque eu não quero carregar raiva no meu coração no dia mais feliz da minha vida. Eu espero que você aprenda com seus erros. E que um dia você encontre paz, Isabela. Rogério leu a carta 3 vezes. Sentou na cama do alojamento. E pela primeira vez em anos, chorou de verdade. Não de raiva, não de autopiedade, mas de arrependimento. Ele pegou um papel, escreveu uma carta de volta. Isabela, eu não mereço o seu perdão. Eu sei disso. Eu destruí a vida de gente boa por inveja, por orgulho, por fraqueza. Eu não vou no seu casamento. Eu não tenho esse direito. Mas eu quero que você saiba que eu sinto muito, de verdade. E eu quero que você e o Miguel sejam felizes.
Vocês merecem, Rogério. Isabela recebeu a carta uma semana antes do casamento. Leu em silêncio, guardou na gaveta. Miguel perguntou o que era. Fechamento. Ela respondeu. Só fechamento. Na véspera do casamento, Miguel não conseguia parar de revisar os votos. Por tradição, o noivo não deveria ver a noiva antes do casamento. Então ele tinha ficado na cidade. Estava no quarto pequeno que tinha alugado só para aquela noite, perto da oficina. Benedito dormia no sofá da sala. Miguel escrevia, riscava, reescrevia, tentando encontrar as palavras certas. Benedito acordou com o barulho do papel sendo amassado. Não consegue escrever. Filho. Miguel sorriu sem virar. Eu quero que seja perfeito, pai. Ela merece palavras perfeitas. Benedito levantou, foi até o filho, sentou ao lado dele. Miguel, não tem palavra perfeita. Só tem palavra verdadeira. Fala o que você sente e vai ser perfeito. Miguel olhou para o pai. Eu tenho tanto medo de não ser o suficiente para ela. Benedito segurou o ombro do filho. Filho, você já é o suficiente. Você sempre foi. Você só precisa acreditar nisso. Miguel respirou fundo. Sua mãe me pediu uma coisa antes de partir. Benedito disse, a voz embargada. Ela me fez prometer que eu ia cuidar de você. Que eu ia te dar vida melhor do que a nossa. Miguel virou para o pai. Pai, você me deu tudo. Eu não dei faculdade. Não dei dinheiro. Não dei conforto. O Senhor me deu dignidade. Me ensinou a trabalhar honesto. A respeitar as pessoas. A não desistir. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Benedito abraçou o filho forte. Eu estou tão orgulhoso de você, Miguel. Tão orgulhoso. Eu não teria chegado aqui sem o Senhor, pai. Os dois ficaram ali, abraçados, chorando, pai e filho. 2 gerações de luta, e amanhã, uma nova vida começaria. O sol nasceu bonito naquele sábado. Miguel acordou cedo. Tomou o banho demorado. Fez a barba com cuidado. Vestiu o terno alugado. Benedito ajudou a ajustar a gravata. Tá bonito. Filhos, Miguel olhou pro espelho. Não se reconheceu. Aquele não era o peão da cerca. Era um homem que tinha lutado, sofrido e vencido. Na fazenda, Isabela acordou com o canto dos pássaros. Fernando bateu na porta do quarto. Posso entrar? Pode, pai. Fernando entrou. Viu a filha ainda de pijama, olhando pela janela. Nervosa, Isabela sorriu. Um pouco, Fernando sentou na cama. Eu queria te pedir desculpas. Isabela virou, surpresa. Desculpas. Por quê? Por ter demorado tanto para enxergar. Por ter deixado você crescer sozinha. Por ter trabalhado demais e pai de menos. Isabela sentou do lado dele. Pai, você fez o melhor que podia? Não, eu podia ter feito melhor. E eu vou fazer melhor. Com você, com o Miguel. Com os netos que vocês vão me dar. Isabela abraçou o pai, chorando. Eu te amo. Pai, eu também te amo. Minha filha. Mais que tudo nessa vida. 4 da tarde. O sol começando a descer. Luz dourada. As cadeiras estavam todas ocupadas. Uns 50 convidados. Funcionários da fazenda, família de Benedito, amigos de Miguel, colegas de Isabela. Zé Paulo estava ali, de terno emprestado, nervoso, sentado na primeira fila. Tonho, o caminhoneiro, estava nos fundos, sorrindo orgulhoso. A música começou, violão ao vivo. Uma canção simples de sertanejo raiz. Miguel entrou de braço com Benedito. Os dois caminhando juntos até o altar improvisado. Benedito abraçou o filho uma última vez. Vai, filho. Ela está te esperando. Miguel ficou no altar nervoso, suando, mas feliz. A música mudou. E Isabela apareceu, vestido branco, simples, delicado, cabelo solto. Buquê de flores do campo. Ela vinha de braço com Fernando. Miguel sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela estava linda, não como princesa, como ela mesma, real, verdadeira. Fernando e Isabela caminharam devagar. Cada passo era uma história. Cada passo era uma lembrança. Quando chegaram no altar, Fernando parou e olhou para Miguel. Cuida dela, Miguel. Chorando, respondeu. Com minha vida. Senhor. Fernando entregou a mão da filha. Miguel segurou. O padre, um senhor de 70 anos que batizou Isabela. Começou. Estamos aqui reunidos. A cerimônia foi simples, bonita, verdadeira. Quando chegou a hora dos votos, Miguel respirou fundo. Isabela, no dia que te conheci, você me humilhou. E eu não te julgo por isso. Porque você era produto de tudo que tinha vivido, mas você mudou. Você escolheu ser melhor. Isso me ensinou que amor não é encontrar alguém perfeito. É caminhar junto para ser melhor. Ele limpou os olhos. Eu prometo te amar nos dias bons e nos dias ruins. Te respeitar, te ouvir
e construir com você uma vida cheia de verdade. Eu te amo, Isabela. Hoje, amanhã e sempre, Isabela. Chorando, começou os votos dela. Miguel, você me salvou. Não do mundo, mas de mim mesma. Você me ensinou que valor não está no que a gente tem. Está no que a gente é. Você me mostrou humildade, honestidade, coragem. E me fez querer ser digna de você. Ela segurou as mãos dele firme. Eu prometo ser sua companheira. Em qualquer dificuldade, em qualquer vitória. Vou te apoiar, te amar e te respeitar sempre. Você é o melhor homem que eu conheço. E eu sou a mulher mais sortuda do mundo por você ter me escolhido. O padre sorriu. Miguel, você aceita Isabela como sua esposa? Aceito, Isabela. Você aceita Miguel como seu esposo? Aceito. Então, pela autoridade que me foi concedida, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Miguel puxou Isabela. Beijou ela longamente, enquanto todos aplaudiam, choravam e celebravam. E ali, na porteira da fazenda Santa Helena, onde tudo começou, Miguel e Isabela se casaram. A festa foi simples. Churrasco, música sertaneja ao vivo, cerveja gelada, refrigerante. Não tinha pompa, mas tinha alegria verdadeira. Fernando dançou com Isabela, pai e filha abraçados, chorando de felicidade. Obrigado por ter me dado essa chance. Pai, obrigado por ter me ensinado a ver o que realmente importa. Filha Miguel dançou com uma senhora idosa, tia de Benedito, que tinha vindo do interior. Seu pai está tão feliz. Menino, você fez ele orgulhoso. Miguel olhou para o pai, que estava conversando com Fernando, os dois rindo, cerveja na mão. Ele me fez orgulhoso também. Zé Paulo se aproximou de Miguel na festa. Chefe, eu queria te agradecer. Miguel virou. Agradecer. Por quê? Por ter acreditado em mim, por ter me ensinado. Você me mostrou que eu posso ser mais do que todo mundo achava que eu podia. Miguel abraçou o garoto. Você sempre pôde. Zé Paulo, você só precisava de chance. Quando a noite caiu, Fernando chamou Miguel e Isabela em particular, longe da festa. Os três foram até o escritório da fazenda. Fernando fechou a porta. Miguel, Isabela e eu conversamos sobre isso há meses. A gente quer te dar um presente. Ele tirou um envelope da gaveta. Miguel abriu, leu, ficou pálido. Doutor, eu não posso aceitar isso. Fernando sorriu. Pode sim. É concessão de uso vitalícia de 50 hectares de terra da fazenda. A terra continua sendo da fazenda, mas vocês vivem e trabalham nela como se fosse de vocês. E quando eu partir, passa para os meus netos, para vocês construírem a casa de vocês, para vocês criarem seus filhos. Miguel sentiu as pernas bambearem. Pai, 50 hectares. Fernando segurou os ombros de Miguel. É terra boa, vale mais de 3 milhões de reais. Mas o valor não importa. O que importa é que vocês vão ter um lugar para chamar de seu, para construir sua história. Isabela abraçou Miguel, chorando. Miguel abraçou Fernando. Obrigado, doutor. Eu vou cuidar dessa terra como se fosse minha alma. Eu sei que vai, filho. Eu sei. Os três voltaram para a festa abraçados. E naquela noite, na fazenda Santa Helena, uma nova família nasceu. 3 anos se passaram desde o casamento. Miguel tinha 29 anos agora. Isabela, 27. A oficina tinha crescido. 8 mecânicos agora, agenda sempre cheia, clientes de toda a região. Miguel tinha pagado o empréstimo de Fernando, com juros, mesmo Fernando recusando. Doutor, o senhor me ensinou dignidade. Não vou aceitar favor. Eu pago o que devo a ser. Fernando aceitou, mas dou o dinheiro para o hospital municipal, em nome de Miguel e Isabela. A casa que eles construíram nos 50 hectares era simples. Térrea 4 quartos, varanda grande, nada de mansão. Mas era deles, construída com dinheiro honesto. Benedito tinha parado de trabalhar pesado. 57 anos, corpo cansado, mas coração feliz. Fernando tinha dado uma casa pequena para ele dentro da fazenda logo após ele virar vaqueiro-chefe, anos atrás. Você trabalhou 25 anos para mim, Benedito. Merece ter sua casa, é sua. Para sempre. Benedito passava os dias pescando, conversando com os netos dos outros funcionários e esperando pelo neto dele, porque Isabela estava grávida de 6 meses. Num domingo de tarde, Miguel e Isabela foram caminhar pela fazenda. Isabela, com a barriga grande, andava devagar. Miguel segurava a mão dela, cansada, um pouco. Mas eu gosto de andar. Eles foram até a porteira, o lugar onde tudo começou. Isabela encostou na madeira velha. Você lembra do dia que eu te humilhei aqui? Miguel sorriu. Como eu ia esquecer? Eu era terrível. Era. Mas você mudou. Isabela virou para ele. Não, você me mudou. Miguel balançou a cabeça.
Eu não mudei nada. Você escolheu mudar. Eu só te mostrei que era possível. Isabela pôs a mão na barriga. E agora a gente vai ter um filho. Nossa história vai continuar. Miguel abraçou ela por trás, a mão sobre a barriga. Que nome você quer? Isabela pensou. Se for menino. Eu quero chamar de Benedito. Miguel sentiu os olhos arderem. Meu pai vai surtar. Seu pai merece. Ele construiu você. E você construiu a gente. Os dois ficaram ali, abraçados, vendo o sol se pôr sobre a fazenda. Fernando observava de longe. Da varanda sorriu. Benedito chegou ao lado dele. Eles são felizes, né, Fernando? São. E a gente fez parte disso. Benedito olhou para o patrão que tinha virado amigo. Você acha que eu fiz certo, criando meu filho desse jeito? Fernando pôs a mão no ombro dele. Benedito, você criou um homem. Não tem nada mais certo que isso. Os dois ficaram ali, observando o casal lá embaixo. 2 gerações, 2 histórias. Um final feliz. 3 meses depois, numa madrugada de sábado, Isabela entrou em trabalho de parto. Miguel entrou em pânico. Calma, eu sei o que fazer. Eu li sobre isso. Eu não sei o que fazer. Isabela, mesmo com dor, riu. Miguel, para de gritar e me leva para o hospital. Eles foram. Fernando dirigindo a caminhonete. Miguel no banco de trás, segurando a mão de Isabela. Benedito rezando no banco da frente. 12 horas de trabalho de parto. Miguel não saiu do lado dela um segundo. Segurou a mão dela. Limpou o suor. Sussurrou palavras de encorajamento. Até que às 3 da tarde, um choro ecoou na sala. Um menino. 3,5 quilos saudável, perfeito. A enfermeira colocou ele no colo de Isabela. Ele é lindo. Isabela chorou. Miguel olhou para o filho. Tocou o rostinho pequeno e chorou também. Ele parece com você, Isabela disse. Não, ele parece com meu pai na sala de espera. Fernando e Benedito esperavam, nervosos. A enfermeira saiu. É um menino? Todo mundo está bem. Benedito desmoronou na cadeira, chorando de alívio. Fernando abraçou ele. Parabéns. Vô. Quando Miguel saiu do quarto para chamar os avós, Benedito entrou primeiro. Viu o neto no colo da nora. Viu o filho ao lado, radiante. Pai, vem conhecer seu neto. Benedito se aproximou, tremendo. Olhou para a criança, como vocês vão chamar? Isabela sorriu. Benedito. O nome dele é Benedito. O velho desmoronou. Sentou na cadeira ao lado da cama, chorando. Meu neto. Meu neto tem meu nome. Miguel ajoelhou do lado do pai. O senhor merece. Pai, tudo que eu sou, eu devo ao senhor. Benedito abraçou o filho, o neto entre os dois. Fernando, na porta, observava e também chorava, porque aquela cena era prova de que ele tinha aprendido, de que ele tinha mudado, de que o que realmente importava na vida não era terra, não era dinheiro, não era sobrenome, era família, era amor, era caráter. 2 anos depois do nascimento de Benedito Júnior, a família se reuniu para almoço de domingo na casa de Miguel e Isabela. Benedito Júnior, com 2 anos, corria pelo quintal, perseguindo galinhas. Miguel tinha 31 anos agora. Cabelos começando a ficar grisalhos nas laterais. Mãos calejadas, mas felizes. Isabela, 29, grávida novamente, 4 meses. Uma menina dessa vez. Miguel e Isabela tinham decidido que queriam uma família grande. Não esperaram muito para o segundo filho. Fernando, 55, tinha aprendido a equilibrar trabalho e família. Passava mais tempo com a filha, com o neto. Benedito, 59, cabelos completamente brancos, andar mais lento, mas olhos felizes. Brincava com o neto, rindo como criança. Depois do almoço, Miguel e Fernando foram sentar na varanda. Miguel, você é feliz? Miguel olhou para o filho brincando, para a esposa rindo, para o pai feliz. Eu sou, doutor, muito feliz. Fernando sorriu. Você sabe que você não precisa mais me chamar de doutor, né? Miguel riu. Eu sei, mas eu gosto. É respeito. Fernando pôs a mão no ombro dele. Eu te devo um pedido de desculpas? Miguel franziu a testa. Como assim? Eu te humilhei. Não diretamente, mas eu deixei. Eu deixei minha filha te tratar mal. Eu deixei o Rogério explorar você e seu pai. Eu fui cego. E você pagou o preço. Miguel balançou a cabeça. O senhor não me deve nada. O senhor me deu oportunidade. Me deu família. Me deu propósito. Fernando abraçou Miguel. Você que me deu propósito. Você me lembrou do que realmente importa. Os dois ficaram ali, abraçados. Sogro e genro, pai e filho. Benedito se aproximou. O neto no colo. Vovô Nando. Vovô Nando. Benedito Júnior chamava Fernando de vovô Nando porque ouvia todo mundo chamar ele de Fernando e conseguia falar só Nando. Fernando pegou o menino no colo. Vem cá, pestinha.
Isabela chegou com a barriga. Segurou a mão de Miguel. Tá na hora de contar pra eles. Miguel sorriu. Contar o quê? Fernando perguntou. Isabela olhou pro pai, pro sogro. A gente já escolheu o nome da menina. Benedito se aproximou. E qual é? Miguel e Isabela se entreolharam. Sorriram Helena. O nome dela vai ser Helena. Por causa da fazenda Santa Helena. Por causa do lugar onde tudo começou. Fernando sentiu os olhos encherem de lágrimas. Aquela era a fazenda que ele e a falecida esposa tinham construído. O nome era em homenagem a ela. Helena, Isabela abraçou o pai. Ela vai crescer aqui, ouvindo histórias da avó que ela nunca conheceu. Aprendendo sobre caráter, sobre trabalho, sobre amor. Fernando abraçou a filha, o genro, o neto, o compadre. E ali, naquela tarde de domingo, na varanda da casa simples, construída em 50 hectares de terra honesta, uma família comemorava. Comemorava o fim de uma jornada e o começo de outra. Porque a história do filho do vaqueiro não era sobre riqueza. Não era sobre vingança. Não era sobre humilhação. Era sobre dignidade. Sobre caráter, sobre amor. E essas coisas ninguém tira da gente. E no fim, Miguel tinha tudo o que importava. Não dinheiro, não fama, mas amor, família e paz de espírito. Ele nunca ficou rico, nunca teve mansão, nunca teve carro importado, mas teve uma esposa que o respeitava, um pai que se orgulhava dele, filhos que cresceriam com os valores certos, e uma família que o amava de verdade. Isso valia mais que qualquer fortuna, porque no final das contas, o verdadeiro sucesso se mede em amor. Gostou dessa história? Você acha que Rogério teve o castigo que merecia? Ou o perdão de Isabela foi generoso demais? Você acha que Fernando mudou de verdade? Ou ainda tinha orgulho de classe escondido? E o Miguel? Você faria o que ele fez? Recusaria dinheiro e pediria carteira pro pai? Me conta aqui nos comentários. Você conhece alguma história parecida? Alguém que foi humilhado mas venceu na vida? Escreve aqui embaixo. Time Miguel se você acha que ele foi herói, ou time Isabela se você acha que ela teve mais coragem de mudar. E se você chegou até aqui, deixa um amém nos comentários. Essa história me emocionou demais escrevendo. Quer ouvir mais histórias assim? Se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram. Toda semana tem história nova. E lembra, não importa de onde você vem, importa para onde você vai. Se você tem caráter, trabalho duro e fé, você chega lá. Até a próxima história. Fica com Deus.